Muito bom dia, estamos ao vivo e a cores aqui no canal da Sou Mais Brasil, no Boletim da Manhã, hoje quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Estamos aqui mais um dia para trazer a verdade para você que nos assiste aqui no canal da Sou Mais Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora mesmo. A gente está fazendo esse conteúdo aqui diário, de segunda a sexta, né? Às 9 horas da manhã, trazendo as informações de um jeito que a mídia convencional não vai mostrar para você. Aqui embaixo está passando o nosso WhatsApp, tá? Que você pode mandar perguntas, você pode mandar sugestões de alguns temas aí que a gente possa abordar aqui no nosso programa, e a gente pede encarecidamente para você compartilhar essa live. Compartilha aí com seus amigos, compartilha no grupo de WhatsApp, no grupo dos Patriotas, que aqui temos a verdade em primeiro lugar e temos muitos assuntos para tratar hoje, e por isso eu convido aos meus amigos aqui de mesa, né, essa mesa digital, essa mesa virtual, meus amigos de bancada. Quero começar convidando o presidente da Sou Mais Brasil, o advogado Daniel Rodrigues. Fala, Daniel. Bom dia. Bom dia, Léo. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez no Boletim da Manhã. E estou com uma expectativa boa para hoje aí, as notícias que a gente vai comentar aí. Vamos junto. Tem muita notícia boa, tem notícia aí que... Boa não, né? Boa nem tanto. Mas tem muita notícia quente, porque saiu aqui meio que de noite, ali no apagar das luzes, né? E a gente vai comentar sobre isso. Eu quero chamar o meu vovô do Zap favorito, o jornalista Emir Laranjeiras. Fala, vovô do Zap! Vovô do Zap é sacanagem. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Bom dia, meus amigos de bancada. Bom dia, Léo, Daniel, Pedrão, que vai estar aí chegando daqui a pouco. Bom dia a você que nos assiste. E vamos mais uma vez aqui, como todo dia, desmistificar as narrativas do consórcio Faz o L de comunicação. É isso. Emir, hoje eu estou bem acompanhado. Olha quem está aqui comigo apresentando o programa. Temos a presença ilustre do nosso ex-presidente, líder do nosso movimento de direita, Bolsonaro. Prazer, Bolsonaro. Obrigado por participar da live aí. Olha só, Emir. Valeu aí, satisfação aí. Tá ok? Vamos seguir aí. Quero convidar nosso amigo diretamente de Foz do Iguaçu. Ele está ali na fronteira do Brasil com o Paraguai. Qualquer coisa ele já tem para onde ir. Então, quero chamar nosso amigo ativista político, Pedrão. Fala, Pedrão. Bom dia, nossa audiência. Bom dia, meus amigos. Olha, é um prazer, como eu disse ontem, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês para comentar e esclarecer, né? Como diz nosso amigo Emir, detonar as mentiras do consórcio Faz o L. E a cada dia mais, a gente está provando para vocês que existe uma rede, de fato, de mentiras, e a gente vai estar aqui todos os dias para desmistificar e esclarecer tudo isso. Vamos embora? Valeu, Léo. Exatamente. O compromisso... Opa, voltamos? Deu uma falhada aí na conexão, mas voltamos. Eu falei de Bolsonaro, apareceu, já derrubaram aí. Mas, gente, falar para vocês que a gente tem muitas notícias para comentar, mas antes disso eu quero pedir para quem está nos acompanhando aqui para poder compartilhar essa live lá nos grupos de WhatsApp e se inscrever no canal aqui da Sou Mais Brasil. Você pode participar aqui do bate-papo, do chat aqui do canal do YouTube. Você pode também mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. A gente quer a participação de vocês para a gente criar essa interatividade, né, cada vez mais. Eu quero começar, meus amigos, falando sobre a aprovação do arcabouço fiscal que aconteceu ontem, no apagar das luzes, lá em Brasília. Tem o nosso rodapé aqui, Puff? Aprovação do arcabouço fiscal ontem em Brasília. Aqui a gente não tem nenhum economista na bancada, né? Mas como a gente também, o ministro que está lá, o ministro da Fazenda, também não é economista, eu fiz um curso mais ou menos de 2 meses, tá bom? Então, o que eu sei, acho que dá para comentar. Se a gente tem lá... Sabe tocar violão? Você sabe tocar violão, tá valendo. Já pode ser ministro. Então, beleza. Então, eu cumpri com os pré-requisitos. Então, a gente tem que comentar sobre isso aí, pessoal. Aprovação do arcabouço fiscal. Será que é para furar o teto? Já vou fazer essa introdução aqui. Daniel, qual a sua opinião sobre isso, meu irmão?
Então, eu acompanhei, assim, na medida do possível, né? Porque foi de ontem para hoje, então, assim, o tema tá bem alto aí, mas é algo bem recente e tem uma complexidade, né? Para se tratar de economia. E se a complexidade é grande para a gente, imagina para um desgoverno aí que só pensa em botar dinheiro no bolso. Você falar de economia com um desgoverno desse é complicado. Onde o ministro vai para a televisão para falar, para em vez de falar da economia, ficar tocando violão para jornalista. Não dá, né? Não dá. Então, mas pelo que eu vi assim de importante de ontem, essa questão do arcabouço fiscal, na verdade, a ideia era ser realmente um arcabouço, né? Era ser tipo um colchão ali para a questão da reforma tributária, para o governo poder ter ali um controle das contas, poder ter os gastos ali controlados e tudo mais, e a economia poder andar. Mas, na prática, o que o governo estava tentando, desde que assumiu, na verdade, desde antes de assumir, né, a gente viu aí uma forçação de barra, vocês devem lembrar daquela tentativa aí de emenda constitucional para furar o teto, a PEC do fura-teto. Vocês Sim. lembram disso, né? A PEC do fura-teto. Que começou antes até desse ex-condenado aí assumir a presidência. Ele começou a trabalhar aquilo ali a nível de Congresso. Então, ele está o tempo todo tentando trabalhar com o Congresso possibilidades para ele furar o teto de gasto que a ideia do PT é poder gastar de forma descontrolada, com um Estado gigantesco, com um governo gigantesco, consumindo, na verdade, do povo brasileiro. E aí teve uma emenda que chamou bastante atenção, que era a emenda aí, alguns estavam chamando de emenda Gazela, vocês já devem imaginar de quem era a emenda, de um senador aí, que tem esse apelido. Então, ele tinha uma emenda aí para 40 bilhões de reais fora do teto. E essa emenda foi rejeitada, e aí, com isso, ficou para a lei orçamentária discutir, para o Congresso discutir isso a nível de lei orçamentária, essa questão aí dessa emenda aí de 40 bilhões, que seria, na verdade, para poder furar o teto com relação à educação. Então, assim, é um tema complexo, mas o que a gente tem que saber, que a ideia desse desgoverno é o tempo todo tentar avançar nos gastos públicos, tentar avançar com aumento de ministérios para tentar botar o centrão para dentro, e essa história toda. E quem paga essa conta é o povo brasileiro, infelizmente. Ô, Emir, eu quero a sua opinião, meu amigo, saber se você acompanhou essa questão da aprovação do arcabouço fiscal de ontem para hoje, no apagar das luzes ali. Você vê uma cortina de fumaça em relação aos grandes veículos de comunicação que não querem mostrar realmente a intenção do que estão fazendo, né, com o nosso dinheiro, essa falta de responsabilidade com o dinheiro público, e começam a colocar outras pautas para que chame mais atenção, né, da população, e isso aí seja escondido ali naquela famosa cortina de fumaça. O que você tem acompanhado sobre isso, meu amigo? Bom, meus amigos, é a famosa a carreta furacão, né? Desse desgoverno aí que está atuando na saga de colocar mais dinheiro para dentro e aumentar os gastos públicos, né? Recentemente aí está circulando um vídeo na internet onde um jornalista do consórcio Faz o L de comunicação foi bem claro falando. Ele ligou para o ministro perguntando algumas coisas e foi dito pelo ministro: esquece arcabouço, esquece essas coisas que estão sendo votadas, foca no Bolsonaro, foca nas joias, foca no Bolsonaro, foca nas joias. Então é nítida a intenção do governo para poder colocar uma cortina de fumaça para poder passar esses desmandos com o povo brasileiro, que é esse calabouço fiscal, que eu chamo, nem arcabouço, porque nós tivemos aqui, a votação foi ontem, às pressas, como sempre, depois que inventaram a emenda PIX, que é a forma institucionalizada da corrupção, vamos colocar assim, na compra de votos dos deputados e senadores, Mensalão. foram 379 votos a favor e 64 votos contra. Tá? Nesse texto do arcabouço fiscal, poderiam acrescentar 70%, aumentar acima do teto 70% da receita
dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Quer dizer, o controle dos gastos públicos, que era o intuito desse arcabouço fiscal, essas emendas, esse calabouço fiscal, prova o contrário. Eles estão querendo arrumar uma justificativa para as famosas pedaladas fiscais. Porque o que vai acontecer, literalmente, é um descontrole dos gastos públicos, nós já estamos vendo como está esse descontrole dos gastos públicos, e o consórcio faz o L de comunicação, que, vale a pena lembrar, teve um acréscimo na sua verba de publicidade astronômica nesse ano. Então, quer dizer, quem está pautando esse consórcio faz o L de comunicação é o governo federal, com dinheiro e pauta. Teve até uma jornalista famosa que foi demitida lá da Globes, saiu da Globo e foi direto para o Ministério das Comunicações, num alto cargo. Está pagando as promessas de campanha. Verdade. Então, o que esperar desse arcabouço fiscal, a não ser um calabouço fiscal, onde quem vai pagar essa conta sou eu, você, meu amigo telespectador que está vendo a gente, com uma cobrança de mais impostos para bancar a carreta furacão desse desgoverno. Emir, eu quero pedir aqui Verdade, Emir. licença a todos conseguiu... vocês um minuto. Agora são 9h da manhã desse dia 23/8 e acabou de chegar a informação para mim aqui de que o presidente Bolsonaro acaba de ser internado para realização de exames. Então, eu peço a toda a nossa audiência, você que nos acompanha, você que, assim como nós, tem grande respeito, carinho, admiração pelo presidente Bolsonaro, que, entre orações, e acompanhe as notícias verdadeiras e nos ajude a divulgar tudo isso aí. Mas agora, pela manhã, o presidente acaba de ser internado, há alguns minutos atrás, para realização de exames, segundo seus advogados, e a gente vai continuar acompanhando de perto. E aí, ao longo do dia, nas redes sociais de cada um de nós, na rede social da Sou Mais Brasil, a nossa audiência vai aí poder ter as notícias de fato do que está acontecendo com o nosso presidente, e a gente segue em oração junto aí. Mas vamos continuar o assunto, falando sobre essa Pedrão, calamidade do arcabouço fiscal. Sim, Pedrão, a gente recebeu essa notícia aqui também. Bolsonaro acaba de ser internado, está aos cuidados do doutor Macedo, né, que operou ele lá em 2018, faz esse acompanhamento, mas vale a pena a gente ressaltar que ainda em decorrência da facada recebida em pré-campanha em 2018, dia 6 de setembro de 2018, pouco antes ali da independência do Brasil, e de um filiado de um partido de esquerda, né? Então, o presidente Bolsonaro está pagando o preço aí por ter lutado, por ter ido para as ruas, por ter tentado mexer um pouco no sistema brasileiro, mexeu bastante no sistema brasileiro, se apresentar ali como a verdadeira direita, como nunca tinha sido vista no Brasil até então. Mas vamos seguir o programa, Pedrão? Não, e fica a pergunta, né, o Leonardo? Quem mandou matar Bolsonaro? Pergunta que até hoje não teve resposta. Pergunta que não quer calar. Exatamente. Seguindo o que a gente estava falando, pessoal, sobre o arcabouço fiscal, o Emir conseguiu traduzir muito bem de uma maneira, né? Porque é um tema, Pedrão, e agora eu já vou passar a pergunta para você, é um tema muito complexo. Quando se diz respeito à economia, teria que realmente ter o representante ali da parte da economia, o ministro da economia, teria que ser alguém realmente apto para poder falar, explicar isso melhor para a população, porque é um tema muito complexo. E agora eu quero te perguntar, Pedrão, sobre essa questão de narrativas. Por quê? Eles usam essa aprovação do arcabouço fiscal, o pessoal que votou favorável, aí, como o Emir falou, eles usam que o mais pobre tem que ter direito à educação, tem que ter direito à saúde, o dinheiro tem que ser gasto, tem que ser implementado, não pode ter contingenciamento, não pode ter corte de verba para a educação. Eles usam dessa narrativa para poder mostrar para o mais pobre que não, você tem que ter dinheiro para poder, a gente tem que ter dinheiro para poder trabalhar para você. A gente tem que ter dinheiro para levar saneamento, a gente tem dinheiro para levar a educação. Mas, na verdade, a gente sabe que não é nada disso. Então, eu quero te perguntar sobre isso, essa questão da esquerda saber usar as narrativas e usar, sobretudo, o mais pobre para poder passar essas pautas aí econômicas, que a gente sabe
que é para encher os bolsos dele de dinheiro, e também em relação às eleições de 2024, que a gente sabe que o PT vai vir com a máquina, né, através de Brasília, através do governo federal, e a gente sabe que prefeitos e vereadores é quem está mais próximo do povo, né? É a esfera da política ali que está mais próxima do povo. Então, você vê uma certa artimanha do PT e aprovação a isso aí, em relação também às eleições de 2024 para financiamento de campanha? Leonardo e todos os meus amigos e os ouvintes que nos acompanham e todos que nos assistem aqui. A gente sabe que esse grupo político, esse grupo que se formou, esse grande grupão, né? Porque essa união do Alckmin, Lula, a união da Simone Tebet, esse grupão que se formou para assumir o poder do Brasil, são pessoas de caráter extremamente questionável. Eles, logo que assumiram o poder, eles trouxeram de volta aqueles investimentos no fundo da Amazônia. E qualquer um que conhece um pouco do território que cerca toda a floresta amazônica, seja do Mato Grosso, seja do Amazonas, sabe que a população que vive ali é a menos assistida do Brasil. O que eles fazem todo o tempo é enganar a população. A gente sabe o custo que tem um aluno numa escola municipal, que chega a ser de 10 vezes maior do que o custo de um aluno numa escola privada. E você conhece o tipo de educação que é ofertada nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, até que no Paraná você encontra alguma coisa melhor, mas a maioria do país, a escola pública é uma porcaria. Saúde pública, quem precisa, sabe que não pode contar. Então, quando a esquerda fala de gastar com a população, é uma grande mentira, é um grande engano. O que eles fazem todo o tempo é criar narrativas para tentar enganar a população. E eu não falo como economista, mas falo como um contribuinte que todo o tempo tem que viver arcando com esses desmandos, com esse excesso de gastos, e agora a discussão que eles fazem é todo o tempo de aumentar impostos, aumentar impostos, aumentar impostos. A gente tem uma insegurança muito grande. Agora eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso mesão, um questionamento importante. Eles estão gerando uma insegurança fiscal, uma insegurança econômica, que com certeza vai levar o nosso país à ruína, como a gente viu acontecer na Argentina, como a gente viu acontecer na Venezuela. A pergunta que eu faço é clara e é a seguinte: você investiria seu dinheiro num lugar onde você não tem certeza, onde você não tem segurança do que vai acontecer com os resultados daquela economia? O Brasil está de uma maneira que ele não dá segurança. Você colocaria o seu dinheiro? Eu vou perguntar assim, você tem que investir na sua educação, Léo, para pagar a sua faculdade. Você, o doutor Daniel, o EMI, formado em jornalismo, você investiria numa universidade onde você não tem certeza se eles vão entregar o seu diploma ao final do curso? O Brasil está desse jeito. Eu já não investiria. Eu já não investiria numa empresa, Pedrão, que teve o seu presidente, o CEO, preso por corrupção. Já começa por aí. É desse modelo. É exatamente por essa ótica que eu tenho observado o nosso país. Nós estamos nos tornando um local de insegurança. É por isso que algumas empresas já têm batido em retirada, porque é melhor ter o dinheiro, é melhor trazer o produto de fora e comercializar no Brasil do que ter suas receitas aplicadas aqui no país, onde você não tem segurança. Todo dia se fala de nova tributação, de nova taxação, você não sabe se a população vai ter dinheiro e não adianta, velho. Infelizmente, até o povo do Bolsa Família foi abandonado. São mais de 9 mil pessoas que foram retiradas do Bolsa Família, estão aí sofrendo sem ter o mínimo, que antes era garantido pelo presidente Bolsonaro. Hoje, esse governo de mentiras, hipócrita, formado por gente sem vergonha e sem escrúpulo, abandonou a população. Isso é que é o fato.
Isso é verdade. Eles sabem manipular muito bem essas narrativas, né, Pedrão? Para poder falar que esse dinheiro vai ser usado para o mais pobre, que não tem que ter um limite de gasto, não tem que ter um teto de gasto, tem que furar o teto, né? Mas a gente sabe que, na verdade, é para financiamento de campanha em 2024, é para enriquecimento ilícito. E você falou, Pedrão, muito bem da questão que vive a Argentina em relação à inflação, e fala da debandada, né, de grandes empresários daqui do nosso Brasil. Em relação, a gente pode até falar também da volta dos impostos sindicais, né, que estão voltando a aumentar, né, voltando desde 2017, se eu não me engano, que já tinham cortado, né, os impostos sindicais. Desde o governo. Agora, exatamente. Já estão voltando agora mais 3 impostos sindicais. E junto a isso, Pedrão, vale lembrar que tem muita gente que defende a taxação de grandes fortunas, com um discurso de que não, porque o pobre precisa do dinheiro do rico, o rico tem que botar o dinheiro, tem que dividir o dinheiro com o pobre, digamos assim. Porém, você taxando grandes fortunas, é mais um incentivo para que o empresário saia daqui. Ele vai sair daqui e vai procurar um lugar que não é taxado. Essa guerra que eles tentam construir o tempo todo, do empreendedor, do empresário, em relação ao funcionário, isso é um absurdo catastrófico, porque a população sabe que quando ela precisa de emprego, ela vai buscar na iniciativa privada. Tem muito mais oportunidade lá no restaurante da Dona Maria, que abriu com muita luta na esquina, tem muito mais oportunidade lá no Lavacar, no Lava Jato, que eu vou preferir falar Lavacar para não falar o Lava Jato. O Lavacar do seu Paulo, que abriu, da padaria daquele cidadão que com muito esforço vem mantendo o seu comércio, lá tem emprego para a população. Lá tem emprego. É lá que o pai de família consegue garantir o seu sustento. Então, nós temos sim que valorizar o empreendedor, nós temos que dar condição de que a iniciativa privada se mantenha e tenha segurança de colocar seu dinheiro no Brasil. O que, infelizmente, com esse desgoverno não está acontecendo. Eles falam de assistencialismo. Eu vou até comentar, isso aqui é importante. Na Argentina, hoje, existe um caos. Falta mão de obra para o comércio local, falta mão de obra. Eu estive conversando, tem esse vídeo na minha página, eu estive conversando com comerciantes e eles têm dificuldade de contratar mão de obra. E sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão apegadas aos auxílios, estão travadas nos auxílios, os trabalhadores travaram nos auxílios, vivem minimamente travada em auxílios do governo e não se oferecem para as empresas locais, o que está acelerando o caos na Argentina. Pedrão, isso aí, cara, já é uma realidade que a gente enxerga em alguns municípios aqui no Brasil. Exatamente, porque alguns municípios como Niterói, Maricá, implementaram aquelas moedas sociais, né? Não que a moeda social em si seja o problema exato, mas se ela não for uma questão bem trabalhada, como na prática acaba não sendo, quando é um governo de esquerda, como é em Maricá, no Rio de Janeiro, que é comandada pelo PT, lá você tem situações exatamente como essa. Você tem relatos de pessoas que não conseguem contratar mão de obra porque as pessoas não querem abrir mão do auxílio. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram em busca de contratar empregadas domésticas, querendo assinar a carteira. E é um trabalho digno, que a gente sabe que é. Claro que é. Trabalho de empregada doméstica. E as pessoas estão com dificuldade de contratar uma empregada doméstica, porque quando chega para conversar, a pessoa fala, não quero que assine a minha carteira. Hipótese nenhuma. Eu quero ficar recebendo auxílio. Posso vir até aqui fazer um serviço, não vou fazer muita coisa, quero fazer só um pouco para eu pegar mais dinheiro, mas eu quero receber o meu auxílio. Não vou trabalhar em prol de um salário em carteira assinada porque não me interessa. Isso gera um caos econômico e social. Você passa a ter inúmeras pessoas dependentes do governo e esse dinheiro vai sair da onde para sustentar? Em Maricá, a verdade é que sai dos royalties do petróleo, mas que também uma hora vai ter fim.
Então, assim, Verdade. pregam uma utopia de algo que não tem como ser sustentável. Falam tanto em sustentabilidade aí na questão ambiental, mas na questão econômica estão ignorando a sustentabilidade. Você manter um governo sem sustentabilidade não tem como. Um fato importante que tem que ser falado aqui é que esse governo está batendo um recorde atrás de outro de descaso com a população brasileira. Já são 14 dias consecutivos que a Bolsa de Valores está em queda. Isso quer dizer o quê? Evasão de divisa. As pessoas não estão acreditando na economia brasileira. Isso responde à pergunta que o Pedrão fez, né? Exatamente. Quando você fala, nós que somos conservadores, liberais na economia, acreditamos no livre comércio. Acreditamos que o capital não é uma coisa malvada. Tanto é que você vê, quando você vai numa comunidade, você tem lá, a pessoa tem o seu iPhone, tem a sua televisão. Isso aí foi o quê? Foi o socialismo que deu? Não, foi o capitalismo que deu essas pessoas. Então, quer dizer, há uma inversão de valores que Marx já falava isso em suas obras, na questão da criminalização do capital, aonde você criminaliza o capital para poder ter um governo assistencialista, aonde taxar as grandes fortunas e colocar que o pobre precisa desse dinheiro é uma narrativa total, porque eles escravizam as faixas menos favorecidas, eles criminalizam quem gera recurso em prol do inchaço do próprio Estado, aonde o Estado é que comanda. Estado não foi feito para ser empresário. Estado não foi feito para gerar emprego. Estado foi feito para garantir saúde, segurança e educação. São as três coisas básicas. E a lei e a ordem, né? Vamos colocar assim, você ter medidas e leis que protejam a iniciativa privada, que protejam a sua propriedade particular. A lei e a ordem entram em segurança. Exatamente, mas a questão jurídica também, na questão empresarial, tal. Quando eu falo lei e ordem, eu falo de uma questão ampla. E se você não tiver lei e ordem para o mercado, vira um caos. É o que está acontecendo agora. Você não tem no Brasil. E o que a gente enxerga hoje no Brasil, justamente essa insegurança econômica e para o empresário investir e jurídica. Social que já está começando a ter. Se você pegar para ver, os municípios Faz o L do Nordeste estão entrando em greve, porque não estão recebendo lá. Isso aí seria uma boa pauta para um dia a gente comentar isso. Não, vamos ver se a gente consegue falar disso com aqueles estados todos que fizeram L, aquela mancha vermelha no norte e nordeste do país, agora estão reclamando de quê? Que estão quebrando por quê? O governo federal não está mandando dinheiro? O governo federal, com aumento de ministérios, com esse calabouço fiscal, com essas medidas que eles estão tomando, são todas medidas ditatoriais de enriquecimento próprio. Eles querem que o Estado comande a vida das pessoas. E isso não é saudável para nenhuma sociedade. Infelizmente, a gente ainda tem isso partindo também do judiciário. Você tem um judiciário se metendo em temas que não caberia ao judiciário. Aí você tem um judiciário gerando uma instabilidade, porque foi decidido recentemente no STF que uma decisão transitada e julgada sobre questões tributárias pode ser revistas a qualquer momento. Que segurança que o empresário vai ter? Se hoje já foi definido que ele não precisa pagar o imposto X, amanhã pode mudar da noite para o dia, mesmo ele já tendo uma decisão favorável, transitada e julgado. Ou seja, você está relativizando uma cláusula pétrea da Constituição para prejudicar o empresário brasileiro. Que futuro que tem isso? Aí você vê o seguinte, no momento que você tem um judiciário que legisla, para que servem os deputados e senadores? E aí, para trazer mais luz para essa discussão, eu vou citar aqui o Paraguai como exemplo. O Paraguai tem uma relação fiscal com os empresários excelente. O Paraguai não é considerado paraíso fiscal, mas age como se fosse. E aí, o que acontece? A fronteira do Brasil com o Paraguai é um país de mais ou menos 7 milhões de habitantes, menor do que o estado do Rio de Janeiro, talvez. Eu não tenho aqui a precisão exata hoje dos números do Rio de Janeiro.
Mas o Paraguai é um país pequeno com uma relação comercial com o Brasil enorme. O trânsito de caminhões Brasil-Paraguai e Paraguai-Brasil é gigante, constante, diário, não para 24 horas por dia. Por quê? Porque o capital, a produção está migrando para o Paraguai, está se tornando mais interessante o empresário que era sediado, que tinha sede no Brasil, migrar para o Paraguai. Então, o dinheiro foge do país, com isso fogem as oportunidades. Então, não se engane, população. Se a gente não valorizar o empregador, se a gente não valorizar o patrão, se a empresa que você trabalha não estiver bem, consecutivamente vai estar ruim para você também. Além disso, Pedrão, além dos empresários irem para outros países, como por exemplo o Paraguai, né, até pela proximidade em relação à fronteira rodoviária, digamos assim, tem a questão também que volta mais caro para a gente. Né? Não é só que deixa de produzir no Brasil, deixa de ter mão de obra brasileira e ainda volta mais caro para a gente. Exatamente, exatamente. A gente acaba pagando o preço disso, sem contar que o grupo político, que nós vamos discutir depois, o que na história do Brasil representa esse novo grupo, esse grupão formado por pessoas que antes eram rivais, que hoje se uniram, que acho que ainda não tem qualificação na história. Você ainda não consegue buscar na história do Brasil e do mundo algo que seja compatível com essa união de Alckmin, Simone Tebet e Lula. Hã? Marina Silva. Marina Silva. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo um cenário de extrema. Eu estou citando, eu acho que eu já falei essa palavra aqui mais de umas 30 vezes por semana, de instabilidade jurídica, econômica e vamos entrar em instabilidade social. Isso já é uma constante no Brasil. Política mas eu acho também que de maneira vivemos uma instabilidade política, que você tem um STF interferindo, você tem um Congresso ali em briga com o Executivo, o Judiciário, então você já tem também essa instabilidade política. E Exatamente. uma estabilidade tributária também, né? Tributária. Pessoal, a gente vai entrar no próximo assunto aí, que a gente vai estar falando sobre esse imposto sindical aí. Não é, exatamente. Você manda aí. Isso, a gente está recebendo muitos comentários aqui e peço já à audiência aí que mandem mesmo comentários, mandem perguntas. É muito importante a participação de vocês. Também tem o nosso WhatsApp passando aqui embaixo, que você pode mandar perguntas e sugestões também pelo nosso WhatsApp, tá bom? E em relação à volta dos impostos sindicais, né, que desde 2017 lá com o ex-presidente Michel Temer aprovando lá a questão dos impostos, né, quebrando um pouco essa questão dos impostos sindicais, ele pode voltar 3 vezes maior. Seria correr atrás do tempo perdido para os sindicalistas? Estariam tentando recuperar aquilo que eles perderam, digamos assim, com esse aqui, o malvadão? Bom, deixa eu dar uma comentada sobre isso, que eu até postei no meu Twitter relacionado a isso, é que não bastando aumentar a carga de impostos para o empresário, para poder sustentar a máquina, agora eles estão tratando a obrigatoriedade da contribuição sindical. Tem uma pegadinha aí nessa lei, né, que eles estão querendo aprovar, que é o seguinte: o ministro do Trabalho falou, não tem obrigatoriedade, vai ser decidido em assembleia. Então, vamos lá. Um sindicato chega lá e bota, eu vou lutar pelo salário, o vale transporte, vale alimentação, tal, e também a contribuição sindical. Quem não vai querer aumento de salário, vale transporte e vale alimentação? Todo mundo vai querer. Aí tem lá dizendo, mas se você votar contra o imposto sindical, você não vai ter direito a nada disso. Então, quer dizer, eles estão criando artimanhas exatamente para forçar com que o trabalhador seja obrigado a pagar a contribuição sindical. Eu não sou contra sindicato, muito pelo contrário. O sindicato tem um valor fundamental dentro de uma estrutura na defesa dos direitos e tal. Eu sou contra a obrigatoriedade. Se a pessoa está satisfeita com o sindicato, ela paga. Se não está satisfeita, não paga. Agora, ser obrigado a pagar é a mesma coisa que falar que a picanha e a cervejinha que o Lula prometeu
Não está indo para você, não, trabalhador, mas você vai pagar a picanha e a cervejinha para os diretores do sindicato. Então, essa picanha que ia para você está levando fumo de rolo e o presidente do sindicato vai comer a picanhazinha. Tá? Para quê? Para quê? Para quê? Para a militância de esquerda, para sustentar a militância de esquerda e os movimentos que eles fazem. Aquele balão da CUT vai voltar para a Avenida Paulista. Balão da CUT, aquela central sindical, tudo. Agora vai ter sindicato de tudo. Vai ter sindicato até dos profissionais de cuspe à distância. Porque vai ter verbo. Você monta um sindicato qualquer e, assim, sindicato do Boletim da Manhã. A gente vai ser obrigado a pagar, porque senão a gente não vai entrar no ar. E aí? Verdade. Ô, Emir, o que você está falando essa relação da picanha, né, do presidente do sindicato vai comer picanha e o trabalhador não, isso se traduz realmente na ponta da linha, no trabalho ali no dia a dia, porque esse trabalhador que antes de 2017, ele trabalhava um dia para poder contribuir para o sindicato. Sai de casa, acorda cedo, um dia, trabalha o dia inteiro para o sindicato. Agora ele trabalha 3 dias e meio para poder contribuir para o sindicato. E outra coisa, qual o empresário que vai ter a segurança de contratar um trabalhador que o seu custo já vai aumentar? Já vai aumentar o seu custo tributário. Além do custo tributário, vai ter uma cambada de comedor de picanha com dinheiro nos outros na porta dele, brigando por questões salariais e tal, muitas das vezes que nem precisa brigar, entendeu? Por uma lei trabalhista já são leis Brasil, que eu já acho que já está retrógrada para a evolução que nós tivemos, ainda mais na pandemia, nós tivemos vários experimentos de trabalho remoto, trabalho em casa, que foi muito bom, entendeu? As pessoas que se adaptaram a esse novo formato, é muito bom agora. O que a esquerda quer, o que esse sistema comunista quer, é o controle das massas. Como é que controla as massas? Obrigando as massas a fazerem de tudo para enriquecê-los. Isso aí é notório. Se você pegar a história da humanidade, a história do comunismo, você vai ver o seguinte: povo pobre, líderes ricos, companheiros ricos. Não tem nenhum lugar do mundo. Eu desafio agora qualquer um que esteja assistindo aqui, me fale 5 países em que o comunismo deu certo. No mundo, só 5. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí. Eu desafio a qualquer um que coloque, principalmente os lacradores de esquerda, os esquerdopatas, cérebro derretido, que estão aí assistindo a gente. Eu diria que a União Soviética chegou bem perto disso. Por isso que fizeram um muro para o pessoal não fugir. Lá estava começando a dar certo o negócio. Na época da Alemanha, meteram um muro, porque na época da Alemanha que caiu, meteram um muro lá, porque, meu irmão, vamos separar, porque... Então estava dando certo lá, estava funcionando. A verdade é que, em 2017, quando esse imposto sindical foi revogado, olha, foi de uma facilidade a revogação. Os únicos que ficaram... A revogação foi de uma facilidade, porque a população já não aguentava mais pagar por um serviço que eles não reconheciam como bom. O que falta é, como o Emir bem disse, eles não deixam que essa cobrança sindical seja voluntária, porque sabem que a população, em geral, não reconhece essa representação como uma representação boa. Haja visto... número, Pedrão, quando teve essa revogação, 96% dos sindicalizados pararam de fazer a contribuição. Então, você tem 96% da população que era sindicalizada e contribuía, que deixou de pagar. Por quê? Hoje, a pessoa vai pagar R$100 e poucos. Quem ganha um salário mínimo vai pagar lá R$100 e poucos. Vamos botar R$100. Para um sindicato, para quê? Mas é exatamente, Emir, por falta de reconhecer essa representatividade. Como eu ia dizendo, haja vista que um dos maiores líderes sindicais que já conhecemos na história do Brasil acabou se envolvendo em histórias de crimes comprovados de corrupção ligados a grandes empresários. Era o líder, quem era para estar defendendo os trabalhadores, era o maior representante dos interesses dos grandes empresários corruptos do Brasil, porque foi delatado pela Odebrecht, foi delatado pela OAS, foi delatado
pela JBS, lá o pessoal do frigorífico. Então, o que a gente vê é que esses sindicatos não representam o interesse da população. Vou citar aqui uma questão importante, que é a questão dos profissionais de saúde, que foram tão importantes na época da pandemia que recentemente nós tivemos. Exatamente. E logo após o presidente Jair Messias Bolsonaro reconhece a categoria, liberando para eles o piso salarial que era esperado há mais de 20 anos, e essa turma toda, essa turma que o Emir diz do sistema faz o L, aqui o L com as duas mãos, conseguiu impedir que essa categoria tivesse acesso ao reajuste. Da noite para o dia, bloquearam. E agora que estamos vivendo o pseudo-governo do amor, já há 7 meses, não se fala de fazer com que a população, de fato, com que essa categoria tenha acesso ao seu piso salarial. E eu quero ressaltar que a enfermagem tem um sindicato que é pago obrigatoriamente. Os profissionais de saúde não podem trabalhar se não contribuírem para o seu sindicato, né? Para o sindicato que os representam. Então, olha aí um exemplo claro, categórico, de que os sindicatos acabaram se tornando representantes e parceiros dos governos e abandonam os seus representados, entendeu? É assim que acontece. E sem contar com as decisões monocráticas dos ministros eleitos pelo povo do Supremo Tribunal, né? Exatamente. E se a gente levar para a prática, pessoal, em relação a essa contribuição aí sindical, o argumento que eles têm é, por exemplo, não, a gente vai garantir os seus direitos, e por isso que você tem que contribuir, e se você precisar de um advogado, alguma coisa, a gente tem, por meio dessa contribuição, a gente tem por onde custear para você essa questão. Mas vamos lá. Leonardo, posso contar uma história sobre isso aí? Eu falo só a questão para o Daniel, que é o nosso advogado aqui no grupo, porque esses acordos são os famosos acordos coletivos. Por quê? Exatamente. A lei já garante os direitos do trabalhador. Você tem um código trabalhista ali que você já garante a lei. Você pega um advogado, contrata um advogado para poder defender os seus direitos. Sim. E são os acordos coletivos, uma forma de fazer pressão ao empresário. Exato. E uma coisa que eu posso contar um caso? Deve. Pode. Então, eu já advoguei na parte trabalhista, fui responsável da área trabalhista de uma grande construtora. Não vou citar nomes, até por uma questão profissional, ética e tudo. E essa construtora sofria um bocado na mão do sindicato de um determinado município. E aí chegou um momento que uma obra grande que acontecia nesse município, a empresa terceirizada não pagou os funcionários e tudo, e foi se construído um acordo com o sindicato, onde o trabalhador que tinha direito a receber aí, vamos botar aí, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, por movimentação do sindicato, iria receber aí 5, 4, 3, porque o sindicato indicava que era um bom acordo. Indicava para esses trabalhadores que era um bom acordo, senão eles não iriam receber, uma série de ameaças e coisas nesse sentido. E depois a gente ficou sabendo em off que, na verdade, rolou uma conversa e os representantes desse sindicato receberam uma grande bolada da construtora por fora, por conta desses acordos aí que os empregados, na prática, receberam 2, 3 mil reais em vez de 10, 15, 20 mil reais que tinham direito. Então, assim, isso é uma prática, infelizmente, corriqueira que acontece aí com relação a muitos sindicatos. Infelizmente, é o que acontece com tudo que a esquerda entra, ela vai corrompendo todas as instituições e o sindicato é uma delas. O sindicato não deixou de representar o empregado dessa maneira. Exatamente. Exatamente. Não da maneira ideal. O que eu estava falando, Daniel, amigos que estão aqui junto com a gente, em relação a essa contribuição, vamos lá, você precisa de um advogado, você vai contratar um advogado pontualmente, vai sair muito mais barato do que se você ficar todo mês contribuindo.
essa conta não fecha. Só você não precisa ser o Haddad, que é um doutor em economia, né? Um cara super vivido em economia, super grande experiência em economia. Mestre em viola. Para você entender isso, cara. Se você, vamos lá, você contribui 2 anos para o sindicato. Aí você trabalha 3 dias, certo? 3 dias e meio para poder contribuir para o sindicato. Vamos botar lá que você, da sua folha salarial, seja descontar R$200. Vamos botar assim, R$200. Vamos lá, você trabalha 2 anos. Você somando isso tudo, multiplicando aí 24 por R$200. Vai sair muito mais caro se você contratar um advogado pontualmente. Não é isso? Então, gente, óbvio que se for uma questão não obrigatória, é óbvio que o trabalhador não vai optar por estar ali financiando o sindicato, a não ser que ele seja um militante. O que isso me lembra é um pouco da questão, quando a gente vai aqui para algumas comunidades, isso acontece muito no Rio de Janeiro, é a questão da milícia. É a milícia, eu chamo da milícia sindical, que quando Sindicato do crime. Sindicato do crime, quando você é descontado ali para poder contribuir já para comprar o gás ali, tem que comprar em determinado local. A gente sabe que isso acontece. É a taxazinha da segurança. É a taxa da segurança do comerciante. Isso está chegando em São Gonçalo também. Não, é a taxa da segurança, tem que pagar semanalmente. Então, pessoal, isso é um absurdo institucionalizado, né? Não é isso, Pedrão? Na verdade, é a prática de controle das massas. É por isso que o governo do PT ele tem uma relação muito estreita com os líderes sindicais. São eles que participam, são os líderes sindicais que participam dos churrasquinhos, são os líderes sindicais que frequentam aquelas salas mais fechadas, como disse aí a exemplo do doutor Daniel. São esses líderes sindicais que controlam as revoltas, os lampejos da população. Isso, cara, tudo que hoje a esquerda faz está exemplificado na história. Lá na Roma Antiga, quando os plebeus ficavam incomodados com os seus dominadores, os dominadores acabaram dando espaço para o plebeu na Assembleia, criando lá os tribunos da plebe, um representante dos plebeus que iria defender os interesses do povo mais pobre diante da sociedade. E aí, sabe para que servia essa figura? Justamente para fazer o que faz o sindicato hoje: controlar as massas, fazer com que as pessoas vivam debaixo dos mandatos do governo. Agora vamos lá. Fica claro que a forma como o governo, esse desgoverno do PT está agindo, é comprando a imprensa, tentando comprar ali o Congresso. Eu afirmo, tentando comprar o judiciário, porque quando você pega e atende um ministro Alexandre de Moraes, que fala abertamente numa reportagem que indicou 2 nomes para o TSE para julgar o Bolsonaro. Ele indicou os 2 nomes e o governo aceitou. Isso, para mim, é uma forma de compra. Eu acho que ele não tem que estar indicando ninguém. Como ministro, ele não tem que estar indicando ninguém para governo. Qual a relação do ministro do STF com o executivo? Deveria ser nenhuma. Ele deveria ser isento. Mas quando você tem indicações de ministros para membros de governo ou para membros do próprio judiciário, você já tem aí uma relação que não deveria existir. E a compra de lideranças da própria população, seja sindicato, líderes de comunidade, ligados muitas vezes aí a crime organizado, que a gente sabe que tem. Então, assim, há uma tentativa o tempo todo desse desgoverno de comprar o controle das massas, através da imprensa, através de todas essas instituições aí, tentar comprar para segurar a população para que ela não se manifeste. Exatamente. A grande mídia, a gente pode citar, universidades, são vários setores da sociedade que a esquerda vai se apropriando e o dinheiro esbanjado, né, com o dinheiro do contribuinte. O pior disso tudo é que isso aí, realmente passando a aprovação, a volta dos impostos sindicais, 3 vezes maior do que era antes, quando eles foram para as ruas, lá a CUT for para a rua novamente, eles vão continuar com pão com mortadela. E com dinheiro pra caramba, eles não compram nem um presunto, nem um queijo, um requeijão, continua sendo pão com mortadela. Então, gente, vamos seguir aqui. O Puff já botou outra notícia aqui que está acontecendo.
E junto dessa notícia eu quero colocar aqui uma outra também, é que a PF vai começar a cruzar os dados para identificar os doadores do Pix, né, que foram enviados para o presidente Bolsonaro, aqueles 17 milhões. E junto a isso aqui, o Ministério Público Federal pede a censura do Twitter de humor Joaquim Teixeira. Isso é uma tática de intimidação? Eu quero perguntar para meus amigos aqui, tendo em vista que se aproxima o dia 7 de setembro e já tem notícias aí que o governo do Faz o L está investindo muito em publicidade para tentar tirar essa marca bolsonarista, essa marca conservadora do 7 de setembro. E também já avisou que a Polícia Federal não estará participando dos desfiles da data comemorativa da independência do Brasil. Como é que vocês receberam essa notícia da PF aí, cruzar os dados para identificar os doadores dos 17 milhões enviados para o presidente Bolsonaro, e essa questão aí dessa perseguição em relação à censura da página do humor, de humor, né, do Joaquim Teixeira? Bom, rapidinho aqui, olha só, em relação a como é que eu recebia, sem surpresa nenhuma, porque o alvo principal, entendeu, desse sistema todo é Bolsonaro. Então, as criações de narrativas em cima do Bolsonaro vão continuar porque o atual presidente não está fazendo nada pelo Brasil, então a única coisa que ele tem é tentar manchar a imagem de Bolsonaro, e a perseguição continua em cima de Bolsonaro exatamente por causa disso. Criar as cortinas de fumaça para passar o quê? O calabouço fiscal, para passar o quê? Passar lá o imposto sindical. Então, como a mídia já está sendo pautada pelo governo, segundo o repórter da próprio consórcio Faz o L de comunicação, que falou ao vivo, então isso está bem claro. Sem surpresa nenhuma, essas ações de perseguição. Agora, em relação ao humorista, acho que não é nem mais tática de guerra, entendeu? É um avanço de combate mesmo. Ali não tem mais tática. A tática foi antes, na campanha, de tentar cercear. Agora não. Agora já é uma ação de guerra. Então, hoje, o Brasil que nós vivemos, eu acompanho o Joaquim Teixeira, eu compartilho os posts dele. Ele é muito engraçado. Sim. É sátira. Então, Sim. o que está acontecendo? Com essa lei aí que aprovaram, que não pode falar mal de político, não pode falar mal de não sei o quê, que estão querendo colocar aí na lei da censura, da mordaça, o humor deixou de ser humor. Imagina Chico Anísio hoje fazendo o humor que ele fazia na década de 80 e 90. Estaria preso. Por isso que o Cacete do Planeta era sem graça pra caraca. Exatamente. Quer dizer, então, se você está começando a censurar quem faz humor, por quê? Porque está falando mal do sistema, está falando mal das instituições democráticas brasileiras. Gente, isso que nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil, se você entrar nos veículos comuns de comunicação, você não vai achar. Mas tem o Google, que você dá o Google lá Nicarágua, dá o Google lá Venezuela, dá o Google lá Cuba. Como é que começou a implantação da censura? Não foi de uma vez só, não. Foi devagar, foi aos poucos. Eles vão esticando a corda, eles vão colocando e vão empurrando. Enquanto a população não faz nada, eles vão. Tivemos o humorista preso lá do canal Hipócritas, ficou 91 dias preso por fazer humor. Fazer piada. Exatamente. Então, enquanto os homens de bem estão sendo presos, os palhaços estão soltos tudo lá naquele grande picadeiro que é hoje o Congresso Nacional, os três poderes. Aquilo, para mim, virou um picadeiro. Abre a lona que o circo está formado, irmão. Ô, Emir, e em paralelo a isso, essa perseguição aí a perfis de humor considerados mais de direita, né? A gente tem aquele perfil da Dilma Bolada. Não sei se vocês lembram desse perfil. Lembra da Dilma Bolada? Lembro. Inclusive, esse rapaz ele fez faculdade na mesma faculdade que eu fiz, a gente fez faculdade junto, e foi indicado, estava trabalhando no BRICS. Então, não sei se vocês viram essa notícia. Foi humor, até mandado embora recentemente aí, porque fez uma besteira lá. Fazer humor com a cabeça de esquerda vale. Ele é premiado. Fazer humor com a cabeça de Bolsonaro como uma bola de futebol pode, é arte. Fazer humor simulando a morte do presidente Bolsonaro numa moto com tiro é arte, pode. Esse humor seletivo pode.
Então, quer dizer, se você Aí- for aí falar é mal de cultura. Bolsonaro, Agora- pode. Você é um Espancar humorista o- famoso da Lacrolândia, Lacrosfera. Pancar o Rapaziada, velho da van pode. É humor, eu é estou. Exatamente. pô. cultura. A verdade é que eu estou revoltado demais com isso tudo que está acontecendo. Está insuportável para mim parecer que é lógico que eu entendo que outras pessoas também percebem que nós não vivemos mais num estado de democracia. E eu não quero ficar repetindo aqui, dizendo todo o tempo que eles fazem isso, eles fazem aquilo. Está muito claro. Não existe liberdade controlada. Liberdade controlada não é liberdade. Liberdade controlada é realmente a ausência da liberdade. Porque se você Tarja tem o preta, né? direito Liberdade de tarja ir, preta. isso, se você tem o direito de ir ou de fazer até onde eu te permito, você não é livre. Então, o que a gente está vivendo hoje é exatamente um estado já de exceção, um estado de autoritarismo e já passou da hora. Eu aqui dou meu grito por liberdade, peço que os nossos entes, quem pode fazer alguma coisa, que comece a fazer já, porque agora é o Joaquim, amanhã é a Ana, e temos lá vários correligionários, várias pessoas que pensam como nós, presos, trancados, e a gente está deixando acontecer com um a um, sem que a gente tome uma atitude drástica para impedir isso, e a atitude é para ser tomada agora. Exatamente. Não, e para mim fica claro a tática desse desgoverno e em apoio com apoio do judiciário de tentar amedrontar os conservadores no Brasil. Porque quando você pega e começa a falar que você vai caçar todo mundo que fez um pix para o Bolsonaro, que você vai caçar quem tem um perfil de humor que está fazendo alguma piada, que você vai prender um humorista como o Léo Lins, por exemplo, que nem é declarado conservador, mas só por falar algo que não agrada a alguns grupos, ele tem que ser preso. Quando você passa a ter esse tipo de tática, quebra sigilo da Michelle, quebra sigilo do advogado, a OAB quietinha, quebra sigilo do advogado, quebra sigilo de empresário. Isso tudo é uma grande tática de você tentar intimidar os conservadores. Eu vejo essa proximidade com o 7 de setembro como uma clara tática por conta do medo de uma possível manifestação. Não estou dizendo que vai ter e que deveria ter, mas nos últimos anos tiveram grandes manifestações, as maiores do Brasil, e foram em datas de 7 de setembro. Então, eu não tenho dúvidas que há um medo, um receio desse desgoverno, bem como de setores que a gente tem visto aí, do judiciário e outros, com medo da manifestação popular, com medo do povo se manifestar contra isso, contra esses que tentam dominar com mão de ferro a população e impor as suas pautas goela abaixo de uma população que é conservadora. Doutor, sabe o que me chama mais atenção, doutor e meus amigos? É que eles conseguiram, nesse momento, criar um estado tão grande de exceção que crimes considerados de menor poder ofensivo, que deveriam estar sendo julgados por juízes da primeira instância, no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Exatamente. Você falou tudo. Crimes que deveriam ser julgados e juizados especiais e com manifestação da parte. O senhor pode explicar muito bem isso, não é? Sim. O crime de injúria, falar de alguém, depende muito de quem está reclamando da fala. Não é um crime que a polícia pode agir por conta própria ou deve o Estado agir para investigar por sua própria conta. O Ministério Público Federal está atuando em crimes de fala. Isso é um absurdo grandioso. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. É a mesma coisa que eu aqui nessa live falar algo de você, Pedro, e você se sentir ofendido, e aí vai lá, o STF vai falar por você, o Ministério Público Federal vai falar por você. É você que tem que entrar na justiça e reclamar
dos seus direitos, já que eu te ofendi. Você entende? Exatamente, é isso que a lei diz. Mas é o sindicato. É o sindicato tentando tem o seguinte, Daniel, lutar. agora tem um novo instrumento jurídico que chama-se danos morais coletivos. Isso aí é uma forma também de censurar, né? Porque vai a PGR, Sim. vai essas ONGs, entram com dano moral coletivo, como se uma pessoa aconteceu com o Pavinato. Ele, Sim. por fazer uma pergunta a um determinado ministro, a PGR botou como danos morais coletivos, porque foi um ataque contra a honra da instituição. Desde quando instituição tem persona? A instituição em si... E esses danos morais coletivos geram uma indenização pecuniária que vai para uma ONG para fazer militância. Exatamente. De esquerda. Exatamente. Olha, a exceção é tão grande à regra, só para finalizar aqui a minha participação nesse tema, a exceção é tão grande que a gente tem cidadão comum. Eu conheço um jovem que está exilado no Paraguai, porque no Brasil ele tem um mandato. Olha, mas um jovem simplório, de família humilde, que tem no Brasil um mandado de prisão por parte do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Gente, um camarada que não poderia imaginar responder um processo na última instância do judiciário brasileiro. Chegou a cair aí, ó. Cheguei a cair aqui. Inacreditável. De tamanho absurdo que é. Se a gente parar... Gente, o carinha simples, precisando hoje viver de ajuda, está sob mandado de prisão, exilado no exterior, porque responde... ele tem um mandado de prisão da Suprema Corte Brasileira. A que ponto chegou a Suprema Corte do nosso país? Tem gente respondendo no STF porque estava em bar, conversando, falando mal de ministro. Pelo amor de Deus, né? Porra! Complicado. É lamentável, é lamentável. Em relação aí à questão desse cruzamento aí dos dados, né, da Polícia Federal para investigar quem de fato está enviando o Pix para o presidente Bolsonaro, eu concordo com o Daniel quando ele fala de uma pressão em relação ao 7 de setembro. 7 de setembro poderia ser um despertar, digamos assim, da população, tendo em vista vários 7 de setembro que aconteceram aí nos anos anteriores, né? Inclusive no ano de 2021, onde as pessoas realmente foram às ruas e tal, e demonstraram insatisfação em relação ao Supremo Tribunal Federal. E também, Daniel, você imagina o empresário que envia uma doação para o presidente Bolsonaro, então, quando ele tem ali os seus dados cruzados, o sistema, né, toda a questão do sistema pode vir a prejudicá-lo de alguma forma. Não, então, isso chegou a sair nome de empresário, de um ministro do TSE também, que foi pressionado, e ele falou, doei e doaria de novo. Mas você vê, ele sofreu pressão, como que você, ministro do TSE, está doando para o Bolsonaro, você não pode fazer isso. Mas aí para o Lula ele pode. O Bolsonaro ele não pode. Que tipo de perseguição esdrúxula é essa? Aí o empresário, é isso aí você bota o sistema para ir contra ele. Vamos levantar tudo desse empresário. Vamos verificar se faltou pagar algum impostozinho aqui para a gente prender ele, para intimidar os outros empresários a não fazerem mais ajuda. Olha que absurdo. É o Fish Expedition, né? É a pesca aí do... É isso aí. Joga vamos pescar aqui, vamos ver o que a gente acha para prejudicar essa pessoa. Agora, já que ele é conservador. Meu CPF está lá. Meu CPF está lá. Está lá. R$ 22,22. Eu fiz a doação, o Pix, para a conta do presidente Bolsonaro. Então, meu CPF está lá. E qual o intuito jurídico disso? Você não tem uma explicação jurídica plausível para isso. O dinheiro é crime doar para o Bolsonaro? É crime eu fazer uma doação para o Bolsonaro? Virou crime no Brasil? Agora, eu fazer uma doação para uma pessoa que eu queira. Se eu quiser doar aqui dinheiro para o Pedro, para o Leonardo, para o Emir, para o Bolsonaro, para qualquer um, é crime agora? Eu passo meu Pix, pode doar que eu aceito. Agora, a vaquinha no início do governo para pagar a despesa de campanha de Lula teve. A vaquinha para pagar a festa de não sei o que lá teve. A vaquinha da Gleice Hoffmann, que deve ter arrecadado R$10, teve. Então, quer dizer, essas vaquinhas podem.
essas vaquinhas lá para o PT é O advogado do democrático. hacker que vende livro para poder... Vende livro para poder pagar e tem uma matéria também, ele pedindo Pix também, né? Tem um site 247, né? 247, 257, sei lá, um site desse de canhota aí que eu não... Deve Mas ser tem 157. Vou falar aqui site o risco de ser preso. Exatamente. Mas vou falar aqui. Eu acho que deveria também se ver, cruzar os dados das doações de instituições ligadas a grandes figuras brasileiras, como ministros do STF. Exatamente. Por que não? Todos eles têm institutos. Quem doa para esses institutos? Olha, Nós precisamos, como população, saber. Se a gente precisa saber quem doa para o Bolsonaro, também precisamos saber quem doa para o instituto de um ministro. Por que não? Exatamente. Claro, evidente. Agora o que está acontecendo, eles estão conseguindo atingir, de certa maneira, o seu objetivo. Infelizmente, a gente pensa todo dia me paira, não sei se vocês pensam isso também, como fica o estado de saúde, o emocional do Jair, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, com todo esse ataque, com todo esse embate, com tudo que eles vêm fazendo. Hoje, os noticiários do Brasil falam mais a palavra Bolsonaro do que qualquer outro ente desse governo, desse desgoverno que está aí assolando a nossa população. Então, eles estão, de certa maneira, atingindo os seus objetivos. Eu acho que já passou da hora, e aqui eu chamo pelos nossos senadores, pelos nossos deputados, já passou da hora da gente agir, porque pode chegar a hora em que seja tarde demais. Na verdade, já está tarde demais, né? Mas a gente não pode desistir, né? Lá naquele... justamente o 7 de setembro de 2021, né, Daniel? Então, por isso que há toda essa cautela aí, né, em relação ao sistema, né? Olha uma coisa legal. O sistema tem medo da população. Sim. Sabe uma coisa legal que pode ser feita? Ao invés de nós, patriotas, irmos para a rua no 7 de setembro, vamos todos nós, de 11 horas até 11 da manhã, ir para a janela com a sua panela e fazer um panelaço histórico no Brasil todo que vai ser ouvido pela NASA. Por quê? Já que se bater panela na janela for considerado crime contra as instituições democráticas, aí, meu irmão, aí literalmente nós estamos no fundo do poço. Agora que você anunciou, o governo já vai comprar até drone para identificar na janela. Para filmar quem estava batendo panela. Se todo mundo for 11 horas da manhã para a sua janela, no dia 7 de setembro, e fazer um panelaço histórico no Brasil todo, de ponta a ponta, a gente vai ouvir o panelaço de São Paulo, a gente vai ouvir no Rio. Está com medo de ir para a rua? Meu irmão, pega uma panela e espanca a panela. Já que não pode falar, vamos soltar a nossa raiva na panela, irmão. Porque essa panela, com o governo que está, vai acabar vazia. Essa panela que faz comida para a população, com a inflação que vem aí para frente, vai acabar vazia. A inflação já está com falta de diesel, já está com falta de gasolina, os preços já estão começando a subir. Então, daqui a pouco, meus senhores, a sua panela de teflon bonita, tal, da galera lá do Faria Luz, que fez o L, a sua panela não vai botar mais um feijãozinho também não, irmão. Então, quer dizer, já que a gente não vai ter comida para fazer na panela, vamos espancar a panela dia 7 de setembro, pô. Emitem uma ideia para que surja uma nova súmula vinculante. Bater panela contra as instituições democráticas aqui. Exatamente. A democracia. Bater panela passará a ser considerado crime de alto poder ofensivo. Isso aí, ato antidemocrático. Exatamente. Porra. Aqui, ó, tem uma mensagem, tem umas mensagens chegando aqui no chat, pra gente encerrar. Ó, o Dog Fans, o perfil aqui. 7 de setembro não vai acontecer. É um recuo estratégico ou já demonstra o sucesso da ditadura? Na minha avaliação, vai acontecer o 7 de setembro, mas não naquela proporção que acontecia com um símbolo patriota, né, que o presidente Bolsonaro voltou a despertar da nossa população. E já demonstra aí que eles estão investindo. Demonstra não, já saiu na grande mídia aí que eles estão investindo 3 milhões, não é isso, Mir? 3 milhões para poder desvincular a imagem do presidente Bolsonaro com a imagem do 7 de setembro.
Então fica difícil. Uma data que seria para ser realmente termos orgulho, né, da independência do Brasil, uma conquista de toda a nação, ela não ser uma marca patriota, né? Como é que eles... Eu quero saber como o marqueteiro vai fazer isso. Com 3 milhões vai ser pouco. Uma data que é para ser a gente ter orgulho de sermos brasileiros, de sermos independentes, né? De repente sai Como uma é que vai decisão ser? aí, acabando com 7 de setembro, vai do 6 para o 8. Exatamente, vai pular o 7. Rapaz, Exatamente. o 7 de setembro. Complicado. Vamos ver O o que o 7 de marqueteiro vai setembro, fazer. ô, Pessoal, Léo, vamos... só uma parte, o 7 de setembro não tem vínculo com a esquerda. O patriotismo é tudo aquilo, e segundo palavras do Lula, é tudo aquilo que historicamente ele aprendeu a combater. Então, É isso não aí. existe relação do símbolo tão importante para a nossa pátria com a esquerda. E é por Então, isso que eu acredito que vai ser um 7 de setembro sem graça. Então, sem é tal. justamente por isso que eu estava falando, Pedrão. Com 3 milhões que eles estão aí em previsão de orçamento para poder desvincular o 7 de setembro da imagem do presidente Jair Bolsonaro, eu quero saber qual é a mágica que o marqueteiro vai fazer para poder desvincular uma data que é para termos orgulho, né, de sermos brasileiros, de sermos independentes, sermos uma nação independente, a gente não ser uma data patriota. E quando a gente fala de patriotismo, a gente lembra de Bolsonaro. E a gente volta ao vídeo realmente que você falou, que o Lula falou que combateu essa narrativa patriota no Brasil. Então, pessoal, realmente estamos vivendo um período nebuloso, né, do nosso Brasil, né, evidente, mas continuaremos aqui com o nosso trabalho de trazer a verdade, trazermos notícias que realmente a mídia convencional, a mídia do consórcio, né, Emi, não leva para você. O que a gente está falando aqui, vocês não vão assistir em Jornal Nacional. Exatamente. Por isso que a gente pede para vocês compartilharem cada vez mais aqui o Boletim da Manhã, de segunda a sexta, a gente tem esse compromisso de trazer a verdade para vocês. Então, compartilha aí no grupo de WhatsApp, compartilha para o grupo aí dos patriotas, para as tias do Zap, para todo mundo aí, porque de segunda a sexta estaremos falando aqui sobre os temas, sobre os absurdos que estão acontecendo no Brasil e desmascarando a grande imprensa, né? Desmascarando também algumas narrativas da esquerda, e essa é a nossa missão. É um período difícil, mas não podemos desistir, não podemos ficar de braços cruzados, porque para que o mal avance, basta que os bons fiquem de braços cruzados. É isso, pessoal? Exatamente. Eu vou me despedir primeiro aqui, eu vou ter que dar uma saidinha rápida aqui, mas, galera, valeu, obrigado aí por mais esse amanhã maravilhosa, e amanhã nós estamos juntos. Valeu! Valeu, Emir. Nosso vovô do Zap, já falei. Valeu também, Léo. Quero agradecer também aí mais uma vez a participação e dizer que nós estamos juntos aí nessa luta, não vamos desistir do nosso país e não vamos desistir da verdade. Nossas orações e apoio ao nosso presidente Bolsonaro, que está aí fazendo exames, parece que vai ter que realizar mais uma cirurgia, mas que Deus esteja com ele e que ele se recupere prontamente para continuar exercendo essa liderança tão importante e tão necessária, não só para os conservadores, mas para toda a nação brasileira. Olha, valeu, garoto. Obrigado aí, valeu. Eu me despeço aqui, tá, em nome de todos aqueles que estão exilados, de todos aqueles que foram presos injustamente, de todos aqueles patriotas que estão vivendo essa agonia de ainda não saber quais serão os próximos passos para que a gente reverta essa calamidade que estamos vivendo. E, olha, de todo o coração, estaremos aqui juntos todos os dias, falando enquanto podemos falar. Vamos estar defendendo a verdade, nada mais que a verdade, e uma hora tenho certeza que diremos aqui que esse jogo virou. Valeu? Bom dia para todo mundo e até amanhã, às 9 horas da manhã. Eu queria só desculpar valeu, Pedrão. Minha saída correndo aqui, foi porque estava tocando o interfone aqui, e se eu não corresse para atender rapidinho, que eu esqueci de tirar do gancho, aí, mas não foi nada demais, não. Eu quero agradecer aqui a participação, brilhante os comentários e as análises de hoje. Eu me sinto muito feliz e honrado em poder fazer parte dessa bancada, onde a gente vai estar
todas as manhãs, passando a nossa opinião e desmistificando e desmascarando esse consórcio faz o L de comunicação. Valeu, Emi. Ó, se tocar o interfone, se for o Uber Black, tu não vai não, hein? Não vou nada. Mas esse Uber Black só chega às 6 horas da manhã, irmão. Não vai nem se eu não aparecer aqui, meu irmão, já passou lá em casa, 6 da manhã. Valeu, meus amigos. Meus amigos, a gente vai tentar sempre trazer essas notícias com leveza, né? Algumas brincadeiras vão acontecer, porque realmente estamos passando por alguns momentos difíceis, né, do nosso Brasil, então tem que ter o bom humor para a gente suportar, tem que ter o equilíbrio emocional também, porque esses absurdos, né, se a gente ficar só ali, é difícil da gente de passar aqui o sentimento, né? Então, através aí desse trabalho, a gente consegue até continuar o nosso propósito, né, de levar a notícia de fato, acaba dando até uma aliviada, né, para o restante do dia, né, Emi? Para a gente, é uma missão, né? É uma missão que a gente escolhe, a gente tem esse compromisso de trazer as informações aqui diárias, e é isso. E vamos tentar fazer isso com bom humor, vamos tentar fazer isso com leveza, que é o mais importante. Tamo junto, boa quarta-feira para todo mundo, até amanhã, às 9 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, e tamo junto. Valeu, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal da Sou Mais Brasil, compartilhe essa live, e tamo junto, pessoal, até amanhã. Até amanhã. Valeu.